Eu acompanhei até a hora que estabilizou o negócio, vocês ficaram firmes, ajudando, não foram embora. Fiquei, assim, admirada. Parabéns. Tadinha, né, professor? Não podia largar ele não, sozinho, né? Não é? Mas é que às vezes, gente, dá tudo errado aqui na máquina da gente. Vocês não têm noção do sufoco que a gente passa. Então, assim, parabéns. Aqui, voltando. Estão vendo, né? Sim, professor. Então, antes da gente cair, eu estava comentando que aqui, esse bloco da linha 33 até a linha 39 tem como finalidade descobrir qual é a matrícula da aluna que obteve a maior média. Então, percebo que nessa minha busca, eu tenho vários pequenos cálculos a serem feitos. Primeiro, a média. Ok, a média foi feita na linha 32. Maravilha. Depois, eu preciso verificar se o aluno em questão trata-se de uma aluna. Por isso, eu fiz esta condicional aqui na linha 33. Então, toda vez que eu tenho que decidir se é uma coisa ou se é outra, eu preciso da estrutura condicional. Então, com isso, eu consigo identificar alunos e alunas. E não basta só saber que é uma aluna, eu preciso verificar se a média dela, que eu acabei de calcular, é maior do que o que eu tenho dentro dessa variável aqui, que é onde eu estou anotando as maiores médias que eu vou encontrando. E a minha conexão caiu no momento em que eu estava falando o seguinte, olha, estão vendo que aqui eu tenho uma condição e que nela eu tenho duas variáveis sendo usadas, a variável média e a maior média. A variável média recebeu um valor aqui na linha 32. Eu fiz um cálculo e o resultado desse cálculo eu armazenei dentro dela. Então, essa variável recebeu do meu programa claramente um valor. Agora, a variável maior média, ela não teve essa sorte. Vamos voltar aqui no início do programa, olha. Eu tenho a variável maior média aqui na linha 17, quando ela foi declarada, e depois, em momento algum, eu dei um valor para ela. Observe? Então, ela não recebeu o valor, e eu estou usando essa variável numa comparação. Isso não é legal. Então, eu tenho que dar um jeito de dar um valor para ela. Tem duas maneiras de dar um valor para ela. Eu já falei isso inúmeras vezes. Se o aluno que eu tiver em mãos for o primeiro aluno, é obviamente que ele tem a maior média, não é? Só que eu não sei se eu estou com o meu primeiro aluno. E nesse caso aqui de média, quais são os valores aceitos para a média? São valores entre 0 e 10, não é? Nesse nosso exemplo aqui. Eu posso dar um valor inicial para ela, um valor bem pequenininho. Eu posso fazer a minha... Vou fazer bem aqui assim. A minha maior média receber menos 1. Algum aluno tem média negativa? Não. Não, né? Pelo amor de Deus, a situação não pode ficar tão feia a ponto do aluno dever nota. O máximo de catástrofe que pode acontecer com ele é ter 0. Agora, menos 1, não. Por que eu dei um valor assim tão pequeno? Para garantir que em algum momento o meu programa passe por aqui. Tá certo? Então, ele vai passar por aqui, né? Porque a média da aluna vai ser maior que o menos 1 e eu vou dar um valor correto para ela. Tá bom? E aqui eu fechei o if interno, aqui eu fechei o primeiro if. Deixa eu tirar essa em branco, tá? E eu vou colocar uma chave aqui. Esta chave, ela está fechando o meu enquanto, tá vendo? Eu não tinha aberto aqui o enquanto. Então, tudo que está entre essa chave que eu abri na linha 24 e a chave que eu fechei na linha 41 vai ser repetido enquanto a matrícula for diferente de 0. Tá? Agora, outra observação. Professora. Oi. Quando então, por exemplo, ele chega lá no final, ele vai voltar para o que estiver acima da matrícula? Não, Ele vai voltar na linha exatamente 21? aí. Ó, menino atento você. Vejam só, a gente fez a leitura da matrícula antes do while, certo? Isso. Essas linhas 21 e 22, elas não fazem parte da estrutura de repetição. Portanto, serão executadas uma única vez.
Como é que eu faço para ler a matrícula do segundo, do terceiro, do quarto, do milésimo aluno? Eu tenho que dar um jeito de repetir isso. Então, o que eu faço? Essa leitura aqui, 21 e 22, serve só para a primeira matrículazinha, primeirinha, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou repetir essas linhas aqui, ó. Tá? Porque na hora que meu programa chegar aqui na linha 40, 41, eu vou estar lendo a matrícula do segundo aluno. Aí eu leio a matrícula do segundo aluno. Essa chave que ele encontra logo depois é a chave que fecha o enquanto. O meu programa, então, é jogado de volta para cá e ele testa a segunda matrícula. Se a segunda matrícula realmente for diferente de 0, ele entra mais uma vez. E aí lê nota 1, nota 2, nota 3 do segundo aluno. E assim vai, entendeu? Então, Sim. ó, por que eu precisei fazer essa leitura aqui antes? Porque eu não posso usar uma variável numa comparação se eu não tiver dado um valor para ela. Então, eu fiz isso aqui para dar o valor inicial. E aí, eu dei do primeiro aluno. Agora, do segundo, do terceiro, eu vou colocar lá embaixo. Pegaram? Então, vamos salvar aqui. Como eu sugeri que vocês fossem executando o programa em partes, então, eu salvei, vou compilar, vamos corrigir aí se tiver algum errinho. Ó, ficando bom nesse trem, hein? Nenhum erro. Nenhum erro de compilação, mas vai dar erro de execução. Vai dar. Vamos lá, vamos executar. Matrícula. Vou colocar a matrícula 100, tá? Nota 10, 8, 4. Sexo. Vou fazer que seja do sexo feminino. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele pulou digite 1, nota, pulou tudo. Quem é que me sugere como corrigir isso? Em cima do char, colocar o F-flush. Deixa eu encerrar aqui. Em cima desse char aqui. Aqui. Isso. Vamos ver se funciona. Alguém... Opa. Um pouquinho embaixo. Opa, peraí que tá travado. Aí. Alguém entendeu... Ai, meu Deus. Espera só um pouquinho, que apareceu uma outra tela aqui na minha frente. Alguém entendeu o que significa esse comando F-flush? Professora, é isso que eu ia pedir agora para a senhora explicar, por favor. É o seguinte. A gente tem que parar e analisar exatamente tudo que está acontecendo, né? Quando eu venho aqui, ó, na linha 30, foi lido uma nota, certo? Um número. Então, o que acontece? Certo. Quando aparece aquela tela pretinha, né? E digite a nota 3, você vai lá e digitou, eu digitei 4 e teclei Enter. Foram 2 digitações que eu fiz. Foi o número 4 e foi a tecla Enter. Esse scanf, ele pegou só a parte que ele conseguiu converter para número. Então, ele pegou o dígito 4, o símbolo 4, converteu para um número float equivalente ao 4 e guardou dentro da variável nota 3, porque ela só consegue guardar o númerozinho. A tecla Enter, ela também entrou. Eu pressionei ela, não pressionei? A tecla Enter, ela foi desprezada por esse scanf, porém, ela foi jogada direto aqui na variável sexo. Por quê? O Enter é um caractere, é um símbolo qualquer. Então, o meu teclado pegou isso e já jogou direto aqui no scanf. O scanf já converteu e já preencheu a variável. Por isso que ele para, ele não deixa eu digitar. O F-flush tem como objetivo jogar fora esses enters que vão ficando perdidos aí, para eles não serem aproveitados, tá? Ele limpa o buffer do teclado, é isso. Não fica nada na memória temporáriazinha do teclado, tá? Então, toda vez que eu for ler uma variável, caractere, é bom usar esse comando aqui, tá? Porque quando ele joga alguma coisa direto na variável,
ele não permite que eu forneça o valor no scanf. Ele já pegou alguma coisa do teclado que ficou lá perdida e já jogou dentro da variável. Ele seria então como se ele limpasse uma memória RAM do teclado. Exatamente. É buffer, né? É igual a impressora, né? Você manda um monte de coisa para a impressora, não manda? Você está aí trabalhando normal e a impressora está lá se virando com os seus pedidos. Então, você está naquela memóriazinha temporária dela, que é a chamada de buffer da impressora. E aí ela vai descarregando aos poucos e tal. A mesma coisa o teclado. Todas as teclas que eu pressiono vão e ficam lá na memóriazinha relacionada ao teclado, no buffer dele. Algumas coisas me interessam e eu tenho que levar para dentro da variável de memória. Outras coisas não me interessam, como, por exemplo, o Enter, né? E Ô, aí... professora, Oi. daí eu sempre vou colocar antes de chegar na variável, né? Antes de ler a variável character. char, tá? Porque esse enter, ele só dá problema no char. Porque Beleza. quando é variável numérica, ele já é desprezado automaticamente, tá? Bom, colocamos aí o stdin, vou salvar, vamos compilar, beleza? Vamos executar, vamos ver se melhorou. Matrícula, 100, 10, 8... Ó, quando eu digo o Enter, né, eu apertei o 4 e pressionei Enter. Esse 4 vai para dentro da variável nota 3. Agora, o Enter, ele quer entrar dentro da variável char. Eu tenho que mandar ele embora. Tá? Ó, aí, vou digitar F, feminino. E maravilha, agora ele vai me pedir a segunda matrícula. Né? O meu programa, ele fica trabalhando enquanto a minha matrícula for diferente de 0. De 0. Esse digite a matrícula aqui, esse segundo digita a matrícula, ele é executado por esse printf aqui, tá vendo? Então, esse primeiro digite a matrícula, só esse daqui foi feito por aquele printf e scanf que estava lá no comecinho, antes do while. A partir do segundo, é aquele que está lá embaixo, porque é o que está repetindo. Tá? Então, vou colocar aqui matrícula 200 agora. Vou colocar nota 8, 7, 2 e vou dizer que é um menino. E agora eu vou digitar uma matrícula 0. E aí ele interrompeu. Perfeito? E aí com isso eu não consegui ver o resultado, né? Por quê? Porque eu não mostrei, né? Ó, eu deveria ter colocado aqui embaixo um printf e eu esqueci. /n, a matrícula da aluna com maior média é, 2 pontos, aí aqui vai entrar um int, né, que é a matrícula dela, e é a mate aluna. Professora, a senhora está usando aquele system pause lá no final? Vamos pôr agora, esqueci dele. Deixa eu colocar um /n aqui no finalzinho, tá? Só para ficar bonito. Vamos salvar. Vamos rodar agora com 2 alunas, tá? Primeira aluna, 100, nota 10, 9, 8, sexo feminino. Segunda aluna, 200, ela tirou 4, 5 e 6, também do sexo feminino, tá? E agora eu vou colocar uma matrícula 0. Com esses dados aqui, qual é a matrícula da aluna que teve a maior média? O que vocês acham? A primeira. A primeira, né? A primeira tirou 10, 9 e 8. Né? Então, portanto, a média dela é 9. Né? A de baixo teve média 5. Então, a primeira aluna teve a maior média. Portanto, a matrícula que eu quero ver é a matrícula 100. Vamos ver. Olha lá. A matrícula da aluna com maior média é 100. Então, item A do exercício foi concluído. Entenderam? Meu Deus, a senhora fazendo parece tão simples. A minha sugestão eu vou repetir, a minha sugestão realmente, a gente fala, meu Deus, que mundo, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação e a gente passou pela disciplina de neurolinguística. E aí o professor fala que o aluno, né? Por que a gente faz essas pós-graduações, né? Para tentar dar uma aula melhor, né? Ensinar melhor, ensinar.
E ele diz que o aluno ele tem vários tipos de memória. A memória episódica, que é aquela onde você fala assim, no dia 30 de abril de 1960, eu estava lá na sala de jantar da minha casa com a minha mãe. Então, você consegue lembrar de um episódio ocorrido na tua vida. Você não consegue fazer nada com isso, mas você consegue dizer onde você estava, o que aconteceu, né? Esse é um tipo de memória. Tem outra que é uma memória procedimental, que não basta você lembrar os comandos, como acontece aqui. Você precisa saber como proceder para resolver um problema. Então, é essa memória que a gente precisa trabalhar. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Não basta se lembrar das coisas. A gente precisa se lembrar das coisas e aplicar essas coisas para resolver um problema. Esta é a habilidade cognitiva, a aprendizagem mais difícil do ser humano. Portanto, se vocês estão com dificuldade, não se deixem abater, porque a gente está trabalhando aqui com o que há de mais difícil na vida, que é resolver um problema baseado em algumas informações. E os problemas nunca são os mesmos, né? E aí, como é que faz? De programação, né, professora? Que é difícil, né? Não é fácil. Exatamente. A gente tem conhecimento. Então, a minha sugestão é assim, é pegar o problema e falar como os caipirinha, né? E comendo o mingauzinho pela beirada. Primeiro, você presta atenção nos valores que você precisa receber do mundo exterior. E aí vai tentando resolver pedacinho por pedacinho. E assim, faz um comandinho, testa, vê o que aconteceu. Faz outro comandinho, testa, sabe? Não tenta fazer tudo de uma vez, não. Vai de pouquinho, tá? Então, assim, a ideia aqui foi tentar fazer a letra A. Tudo isso foi só para resolver a letra A. A matrícula da aluna que obteve a maior média. Resolvemos? Resolvemos. Vamos para a parte de baixo. Parecido agora, ó. A matrícula do aluno que obteve a menor média. Bom, agora tá tranquilo, né? Eu tenho as variáveis que eu preciso? Bom, tem uma variável que guarda a média do aluno, independentemente de ser menino ou menina. E tem uma variável para menor média? Acho que eu criei aqui uma variável chamada menor média. Então tá, eu já tenho as variáveis que preciso. Recebi as entradas? Claro que recebi. Recebi matrícula, recebi as 3 notas, recebi o sexo, calculei a média, né? Essa parte aqui que vai da linha 35 até a linha 40 serve para resolver o problema das meninas, que é a letra A. Agora eu vou acrescentar. Vou acrescentar o que eu preciso para saber qual é o aluno que teve a menor média. Então, a primeira coisa, preciso saber se é um aluno. Então, if sexo igual a M. Ok. Essa primeira parte aqui vai dizer para mim se o aluno em questão é um menino. Perfeito. Agora eu preciso saber se ele tem a menor média. Então, vamos lá. Eu preciso saber se a média dele, então a variável média que eu acabei de calcular lá na linha 34, eu preciso saber se ela é menor do que a menor média. Se isso acontecer, é porque esse sujeitinho é aquele que está com mais dificuldade. Então, eu guardo na variável mate-aluno a matrícula dele e na variável menor-média eu guardo a média dele. Beleza? Aí, o que está acontecendo aqui de novo? Olhem para a linha 43. Eu tenho que fazer alguma coisa com ela? Menor média. Dá um valor para menor média. Exatamente. E qual é o valor que eu dou para ela? O valor inicial? Menos 1. Vamos testar o menos 1. Igual a gente fez com a maior média? Acho que 10. Vamos testar o menos 1. Não sei, estou na dúvida. Testo. Salva aqui. Vamos lá. Não existe nota negativa, né, professor? Não existe nota negativa. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui matrícula 100, 10,
10, 10. Isso aqui eu vou colocar uma menina, tá? Agora vamos lá, matrícula 200, 9, 8, 7, é um menino. Vou pegar a matrícula 300 e vou colocar agora uma nota bem baixa, tá? Porque meu objetivo aqui é o seguinte, esse aqui é o aluno que teve a menor média, né? Esse é o último aluno que eu digitei, de matrícula 300. Então, meu objetivo é que eu veja ao final a matrícula 300. Só que eu acho que eu não vou ver porque eu não coloquei o printf. Mas tudo bem. Aí, vou colocar 0 aqui. Muito bem. A matrícula da aluna é a 100. Lógico, só tinha uma. Agora, do aluno eu não vi, né? Por que eu não vi? Porque o programa faz aquilo que você manda e não aquilo que você acha que manda. Eu achei que eu tinha mandado ele mostrar a matrícula do aluno. Só que não. Ó, não mostrei. Printf aí. Ele não vai fazer sozinho, né? A matrícula do aluno com menor média. E aí é a variável mate aluno. Agora sim a gente vai ver. Tudo certo. Rodar. Ó, matrícula 100, 10, 10, 10. Essa aqui é a menina. Matrícula 200. Vou colocar 8, 7, 8. E é um menino. A matrícula 300, eu vou colocar 2, 2, 2. Que é um menino também. Certo? Então, eu quero que o sistema me mostre a matrícula 100, que é da aluna com maior nota, e a matrícula 300, que é do aluno com menor nota. Vou colocar uma matrícula 0. E é isso que nós vemos aqui, ó. Matrícula da aluna, lá, 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 lá. Matrícula do aluno com menor média, 16. O que será que houve? Problema, né? Vamos lá, vamos tentar simular aqui, ó. Imagine quando a gente teve o primeiro aluno, tá? Nosso primeiro aluno. Eu cheguei aqui, sexo masculino, beleza. A média dele, aquele aluno, sei lá, teve média 9. 9 é menor que a menor média? Quanto que tá valendo a nossa menor média? Não é menos 1? Tá -1, professor. Menos 1. Sim. Então, observe o seguinte, por pior que seja o aluno, qual é a menor nota que ele vai obter? É 0. Então, vamos pegar aqui o pior caso. Imagina uma média 0. 0 é menor que menos 1? Não. Não. Então, se eu peguei Não. a pior média possível, se ela não fez essa condição aqui ser verdadeira, significa que eu nunca passei por essas duas linhas, certo? Certo. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Aham. Sim. Não passa. E se não passa, Não passa também essa para outra. variável mate aluno aqui nunca recebeu um valor. O meu programa nunca deu um valor para ela. Por isso que na hora que eu mandei mostrar aqui, ele mostrou qualquer coisa. Aquele 16 lá é lixo. É sujeira que estava dentro da variável. Porque eu não dei Qualquer valor. coisa ele botou lá. Exatamente. Ele catou lá qualquer coisa, ela estava suja. Eu não... Quando eu coloco um valor nela, eu limpo, né? Eu tiro a sujeira e coloco um valor correto lá. Como ele não passou por dentro desse if, ela não recebeu o valor. Isso é porque eu estou querendo mostrar aqui que a gente precisa tomar cuidado no valor das inicializações, tá? Quando eu coloquei menos 1 aqui na maior média, é porque é o seguinte, por pior que seja a nota de um aluno, com certeza ela vai ser maior que menos 1. Então, em algum momento, ele passa por aquele if e ele muda o valor daquelas variáveis, nem que seja uma vez só. Quando eu estou pensando na menor média, eu tenho que dar um valor grande. Por quê? Por pior que seja o aluno, uma hora a nota dele vai ter que ser menor que essa, para ele entrar no if pelo menos uma vez. Entendeu? Então, a gente sempre inicializa com o contrário do que eu quero que ocorra. Se eu quero descobrir o maior, eu dou um valor menor. Se eu quero descobrir o menor, eu dou um valor grande. E essa inicialização só vale porque eu tenho certeza que a minha média está entre 0 e 11. Perdão, entre 0 e 10. Tá? Então, eu sei qual é um valor que nunca vai ter na média, um valor inferior, e eu sei um valor superior que nunca vai estar na média. Então, eu posso inicializar.
Agora, se falasse assim, descubra qual é o menor número. Descubra qual é o maior número. Mas eu queria só mostrar aqui. Então, quando eu dou 11 para menor média, vamos voltar aqui no nosso if. Imagina um aluno que tirou 0, tá? 0. 0 é menor que 11? É verdade. Ele entra aqui e atualiza as variáveis. Tá certo? Então, é isso. Se o seu objetivo é descobrir o menor valor, inicializa ele com o valor grandão. Se o seu objetivo é descobrir o maior valor, inicializa ele com o valor pequenininho. Porque daí uma hora ele troca. Vamos executar agora para ver o que acontece? Vamos lá. Vou fazer os mesmos valores. 10, 10, 10. Essa aqui é a menina. Aí matrícula 200. Eu vou colocar 9, 8 e 7. É o menino. E a matrícula 300. Vou colocar 2, 2 e 2. E é o menino também. Agora matrícula 0. Ó que maravilha, tá vendo? Agora sim, ó, ele passou por dentro do if e conseguiu me dar o valor 300, que é o valor que eu queria. Eu sei que essa parte deixa dúvida. O que vocês têm que fazer? Agora que vocês já sabem executar passo a passo, né? Agora vocês depois vão fazer em casa, ficar testando, testando, testando. Tá bom? Então, com isso, o que a gente fez? Fez a letra B também. E agora, o percentual de mulheres na turma? Professora, volta lá embaixo, fazendo favor. Volto. Aonde? Aqui? Um pouco mais para baixo. Ah, sim, tá bom. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Percentual de mulheres na turma. Para fazer isso, a gente precisa saber quantas alunas são mulheres e quantos alunos eu tenho no total. Concorda comigo? Por causa dessas duas necessidades, foram criadas essas variáveis aqui, ó. Conte alunas e conte geral. O conte geral vai contar aluno, qualquer aluno que seja, não importa. Então, se ele entrou aqui no meu while, ele já muda de valor. Então, eu posso fazer assim, ó, conte geral, recebe conte geral mais 1. Ou, como é que eu posso fazer também? Ou conte geral mais mais. Lembra que é a mesma coisa? Estou aumentando uma unidade na variável. Agora, conte geral está aqui à esquerda do sinal de igual e à direita do sinal de igual, uma variável acumuladora. Está sendo usada em uma adição. Então, ela precisa começar com 0. Eu vou fazer aqui, ó. Conte geral recebe 0. Eu vou fazer conte alunas também, tá? Porque eu também vou usar esse outro contador aqui, ó, conte alunas. Ele também vai começar com 0, tá bom? Como que eu vou saber que eu estou com uma aluna? Ó, aqui, ó, eu já não fiz um if aqui? Será que eu posso usar ele? Claro que eu posso. Se eu estou aqui, ó, conte alunas, recebe conte alunas mais 1. Então, se o meu programa vem aqui e verifica, olha, o sexo do aluno que você está processando nesse momento é feminino, então incrementa em uma unidade o teu contador de alunas. E aí depois ele vai ver se a média dela é maior ou menor e tal. Mas ele passa por aqui e verifica que é uma aluna e acrescenta mais uma unidade. Tranquilos aí com os contadores? Perfeito. Agora, a gente tem essa variável aqui, ó. PERC mulheres. Professora, tem alguém tentando falar. Tem? Alguém? Alguém? Por que acrescenta mais 1? Só ver um chat aqui. Por que acrescenta mais 1? Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. As variáveis, elas começaram todas valendo 0, sabe? É como se eu entrasse numa sala de aula e fosse contando 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, tá vendo? Eu chego lá com 0 na minha contagem.
Conforme eu olho para o aluno, eu vou contando. Então, esse contar significa acrescentar uma unidade na variável. Ela parte de 0. A hora que eu vejo um aluno, eu falo, opa, um aluno. Então, eu acrescentei 1. Quando eu olho para o segundo, eu falo, opa, mais 1. Então, eu vou para 2. Então, eu estou sempre aumentando de 1 em 1. Cada vez que eu passo aqui dentro do while, né, eu vejo a matrícula é diferente de 0 e eu entro, significa que eu estou processando os dados de mais um aluno. Por isso que eu acrescento mais 1. Ele está sempre contando. Tá? Então, quantas vezes eu passar aqui pelo while, vai ser o valor que a minha variável conte geral vai estar valendo no final. Por exemplo, no exemplo que a gente fez agora há pouco, na execução, eu digitei valores de uma menina e 2 meninos. Eu passei por esse while 3 vezes, então a minha variável conte geral sai valendo 3. Tá? Em compensação, o conte alunas, só em uma dessas situações, o sexo do aluno era igual a F, né? Então, ele vai passar por aqui uma vez só. Então, a variável conte alunas vai sair valendo 1. Tá certo? Então, de acordo com o fluxo, né, por onde ele passa, ele aumenta ou não uma unidade. Mas a ideia é essa, de ficar contando. Tá? Ok? Muito bem. Com esses 2 contadores, eu consigo calcular o percentual. Então, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Como é que eu calculo o percentual? Aqui, fora do while, depois que eu processei os dados de todo mundo, o percentual de mulheres vai ser o quê? O contador de alunas que eu tenho, dividido pelo conte geral. E se eu quiser que fique bonitinho, eu multiplico por 100, só para não ficar com o número quebrado. Pode isso? Credo, vocês estão em estado de choque, né? Ó, vamos lá. Estão vendo que eu estou fazendo uma divisão aqui por uma variável? Lembra que eu só posso fazer a divisão se eu tiver certeza que a variável não é 0? Então, antes disso, eu vou fazer aqui, ó, if conte geral diferente de 0. Se isso acontecer, eu faço... Opa! Eu faço o cálculo e mostro. Senão, eu não faço nada. Vamos testar? Peraí, deu erro. Deu erro. PERC mulheres, eu coloquei. Falta um C aqui. Sem erros, de boa. Vamos executar. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Matrícula 100, 100, 10, 10. Vocês percebem que quando é menina, eu coloco sempre notão. Perfeita. Quando é menino, aí já não tira tudo isso, não. 5, 6, 9, que também não sou tão má, né? Masculino. Conceito, hein? É, bastante. Saudade. Agora vamos digitar matrícula 300. Vou colocar a menina também, que não estudou muito, então. Feminino. Tá? Matrícula 400, vou colocar 8, 8 e 8. Sexo masculino. Mais uma matrícula, 500. Já até perdi quantas pessoas eu já cadastrei aqui. 1 e 1. Sexo masculino também. Ó, então foram, vão contando comigo. Uma mulher, um homem, 2 mulheres e 3 homens, certo? Perfeito. Certo. Agora matrícula 0. Olha lá. Ó. Alguém falou que teve esse problema agora há pouco, né? Aqui é o problema. Percentual de mulheres na turma, 0. Vamos ter que corrigir isso, tá? Esse aqui é um problema do C. E aqui as matrículas que ele já colocou para mim. Toda vez que eu estou fazendo uma divisão aqui, e eu tenho variáveis do tipo inteiro sendo usada,
parece que o processador não fica muito bacana e ele acaba se perdendo, tá? Então, eu vou fazer essas minhas variáveis conte alunos e conte geral serem do tipo float também, só para ver se a gente resolve o nosso problema, tá? Vendo que elas estão aqui, ó. Eu vou tirá-las daqui, da linha do int, e vou fazer com que elas sejam float também. Vamos ver se é esse o problema que ele estava chiando. Vai fazer tudo de novo, hein? Agora a gente coloca os números 100, 10, 10, 10. É uma menina. 200, 8, 8, 8. É um menino. 300, 2, 5, 6. É um menino também. E tá bom. Então, olha lá. Agora a gente consegue ver, tá vendo? Percentual de mulheres na turma. Como eram 3 pessoas, né? E apenas uma era do sexo feminino, então 33, na verdade dá uma dízima aqui, né? Ponto 3333. Tá aqui. E aí a matrícula da maior nota, 10, e da menor nota foi 300, porque teve notinha ruim. Então, perceberam? Para a gente calcular o percentual, eu precisei dos 2 contadores. Faço as contagens, depois divido um pelo outro, tenho a resposta. Tudo bem? Então era só trocar, professora? Era só A trocar. Aquele variável. problema que apareceu o zero lá, porque toda vez que você for fazer divisões na linguagem C, faz parte deles mesmo, todas as variáveis envolvidas têm que ser variáveis que consigam guardar número real, tá? Então, ou é float ou é double. Apesar de que matematicamente a gente sabe, né? Se eu divido um inteiro por um inteiro, o resultado é real. Mas aqui não funciona. Então, se você fez toda a tua continha certa e saiu zero, dá uma olhada para ver se tem alguma variável inteira no meio do caminho, porque aí vai atrapalhar teu resultado. Faz todo mundo ser float. Tá? Entendi, professora. Obrigada. E aí, com isso, a gente matou a letra C. Agora, quantos alunos foram aprovados independentemente do sexo? Eu tenho aqui, ó, um contador de aprovados, tá vendo? Como é que eu vou saber quantos alunos foram aprovados? Conta, né? Vai contando. Vai perguntando para o aluno. Quanto você tem de média? Tenho 7. Ok, você está aprovado. Você tem quanto? 5? Não, você não está aprovado. Vai contando e vai anotando. Então, esse meu contador de aprovados aqui, ele vai partir de 0, porque no início eu não sei quem é que está aprovado ou não. Então, todo mundo, para mim, está reprovado. Então, 0 aprovados, né? E aí, conforme eu já tenho a média do aluno, vamos imaginar que para aprovação ele tem que tirar pelo menos 7, né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 7. Tem a história do igual aqui, eu não esqueci não. Quem que teve problema com igual foi Sala final passada, né? Isso aqui é um problema que a gente tem que conversar com calma. O que que vai acontecer com isso? Eu vou colocar aqui, ó, meu conte aprovados vai aumentar em uma unidade. Mais um. Tá? É que a gente se envolve tanto com os exercícios que aí vai ficar faltando tempo. Aí vou colocar aqui no final um printf. Quantidade de aprovados, aí eu coloco a variável aqui, ó, conte aprovados. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Lá, tudo bem. Vamos executar. Vou colocar aqui, matrícula 100, nota, vou aprovar. É a minha menina lá, ó, passou, lógico. Meninas sempre aprovadas. Aprovar o menino também. Aqui, e agora vamos colocar a matrícula 300, e aí essa pessoa ainda não passou. E é 0. Então, ó, quantidade de alunos aprovados. Tá vendo que 2 aqui coladinho, tá? Vou melhorar isso, colocar um barra N no final. Quem foram os aprovados? A primeira aluna, o segundo aluno. E aí, deu 0. Na outra, não foi, o terceiro não entrou no cálculo. Uhum. A gente tem que voltar a falar depois com essa condição aqui, mas eu vou deixar mais para frente, tá? Diga, quem é que falou alguma coisa? Eu não ouvi?
Fecha só um pouquinho nessa condição aí, só para mim Essa aqui? criar, né, como eu tinha aprovado. Pode tirar já. Tá. Bom, então com isso, aparentemente, a gente resolveu o item de quantos alunos aprovados independente do sexo. E o percentual de alunas aprovadas. Então, para a gente calcular quantas alunas, o percentual de alunas que foram aprovadas, eu preciso saber quantas alunas eu tenho no todo, e isso a gente já tem lá uma variável para isso, e também preciso saber quantas dessas foram aprovadas. Então, vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho. Ó, aqui na linha 43, quando a gente viu que era uma aluna, eu já aumentei uma unidade no contador geral de alunas. Além disso, eu posso fazer aqui um if para verificar se a média dela é maior ou igual a 7. Se isso acontecer, eu tenho aquele contador de alunas aprovadas. Deixa eu só ver se é esse nome que eu dei mesmo. Aqui, conte alunas aprove. Tá? Conte alunas aprove. Ele vai receber mais um. Tá? Então, ó, é uma aluna, beleza. Incrementa o contador geral de alunas. Se esta aluna teve uma média igual ou superior a 7, incrementa o contador de alunas aprovadas. Tá? Tem uma chave a mais aqui. E aí, depois, aqui embaixo, é aquela verificação da média que não importa. Esta variável aqui, conte alunas aprovadas, ó, ela está aqui à esquerda do sinal de igual e ela está aqui à direita do sinal de igual. Variável acumuladora. É usada em uma adição. Então, ela tem que partir de zero. Então, vamos lá em cima e a gente dá zero para ela. Tá bom? Por que a gente quer fazer isso? Para calcular o percentual de alunas aprovadas. Eu tenho alguma variável aqui que guarda, que eu possa usar para calcular esse percentual? Não tenho, né? Então, vamos criar aqui a variável. Ó, PERC alunas aprove. Tá aqui essa variável, PERC alunas aprove, tá vendo? Acabei de criar. Vou colocar aqui embaixo. E aqui, ó. PERC alunas aprove, vai receber o quê? Contador de alunas aprovadas dividido pelo contador de alunas multiplicado por 100. Perceba que eu tenho que fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui em cima? Nesse cálculo, eu estou usando uma variável no denominador, na parte de baixo da fração. Então, eu tenho que ter certeza que ela não é zero. Como é que a gente tem certeza disso? Faz um if. If conte alunas diferente de zero. Ok. Se isso aqui acontecer... Se isso aqui acontecer, eu faço o cálculo e mostro a mensagem, né? Percentual de alunas aprovadas. Que é o meu PERC alunas aprove. E fecho meu if. E vocês observem que essas variáveis aqui, ó, que estão sendo usadas na divisão, elas vão gerar o mesmo problema que essas aqui geraram? Eu acredito que eu declarei elas todas como sendo int. Para não zerar o resultado, eu já vou mudá-las para float, tá bom? Vou lá em cima. Vamos pegar aqui, ó. Esse conte alunas aprove aqui. Vou fazer uma linha nova, tá? De float, só para não ficar. Tá aqui. E tem um outro conte, eu já tinha mudado, né? O conte alunas eu já mudei aqui para float. Professora, agora a senhora falando assim, eu já devo ter colocado a variável, eu fiquei pensando aqui, o que acontece se tiver duas variáveis? Iguais? Compilador dá erro. Quer ver? Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui duas, tá? Uma no int e uma no float, igual.
Vou salvar, vou compilar. Olha lá, dá erro. Conflito de tipos. Tá? Entendi. Pode ficar tranquilo que o compilador te avisa disso. Graças a Deus, né? Pelo menos nisso. Obrigado. Por alguma coisa ele serve. Salvo. O que aconteceu aqui? Quem que eu tô com erro? Salvo um. Que eu não tinha salvo. Beleza, saiu o erro. Vamos executar? Compilando, de boa, executando. Vamos lá, vou colocar uma menina. Opa, matrícula 100. Notas. Eu quero saber o percentual de alunas aprovadas, né? Então, essa aqui vai reprovar. Essa aqui não tem chance, não. Já era. Matrícula 200, eu vou colocar um menino, tá? E a matrícula 300 vai ser uma menina, aprovada. Então, o percentual de meninas aprovadas vai precisar dar para mim 50, né? 50%, porque eu tenho 2 meninas e uma só foi aprovada. Então, 50% de aprovação. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, ó. Percentual de alunas aprovadas. A segunda mensagem aqui. 50%. Percentual de mulheres na turma, né? Como a gente tinha 2 mulheres e um homem, 66,66. Então, fechou, né? Professora, como é que faz, tipo assim, para colocar só duas, depois da vírgula, dois caracteres, dois números? A gente comentou na aula passada, vamos colocar aqui. Se eu coloco, por exemplo, ponto 2 aqui, eu estou formatando quantos dígitos eu quero depois da parte fracionária, tá? Então, vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar ponto 4, só para a gente ver a diferença, tá? Ponto 4. Isso aí. Vamos ver. Vamos lá. Vou colocar 100. Feminino. Masculino. Feminino. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Tá vendo? Um eu formatei com 4 casas depois da vírgula. Então, ele botou 4 casas. O outro eu formatei com 2 casinhas. 2 casinhas. Só colocar quanto você quer antes do F. Tá? Beleza, pessoal? Dúvidas? Professor, coloca no finalzinho do Coloco. programa aí, por favor. Coloco. Aqui. Vou até colocar um barra N aqui para ficar mais legal. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Vocês estragaram meu exercício de compreensão de hoje. Por que, professora? Porque o exercício de compreensão de hoje, ele está abordando um conteúdo que eu não dei na aula. Porque eu levei muito tempo nesse exercício aqui. Ixi, professora, tem que cancelar, hein? Ah, então o que a gente vai fazer? A gente vai... Acho que vai ter que cancelar. Eu acho que a gente vai pena. suspender o exercício de compreensão de hoje, vai fazer ele na segunda-feira. E aí a gente fica mais meia hora aqui para começar o conteúdo que eu quero que vocês vejam, tá bom? Ótimo. Então tá. Gostaram, né? Então Ah, sempre é bom, né, professora? De vez em quando, né? Quando a gente precisa. A senhora vai colocar esse exercício depois no Lava, né? Vou sim. Sim. Micael perguntou se semana que vem vai ser segunda e quarta exercício de compreensão, né? Então, Micael. Não sei. Por enquanto na segunda, tá? Por enquanto na segunda. Faz o exercício igual a senhora fez segunda-feira na quarta, professora. Pode ser. Tô pensando, tô matutando aqui, tá? Tô fazendo um planejamento agora. Rápido aqui. Tô só vendo uma coisinha aqui no ambiente virtual, só para depois eu retomar, tá? Um segundo. Só um pouquinho, que eu quero mudar uma configuração aqui.
E aí, pessoal, deu para entender esse exercício? O que eu queria que vocês fizessem agora? Que vocês fiquem com aquela lista que está lá, né? Eu estou aqui falando enquanto eu mudo uma coisa aqui. E tentassem fazer, terminar o exercício 9, terminar o exercício 6, tá? Porque aí vocês vão conseguir tirar 10 na prova. Pronto, eu suspendi lá o exercício de compreensão. Voltando. Estou tão triste com isto. Ficou tristinho, é? Tá. Então, deixa eu parar aqui no compartilhamento, que já nem sei o que estou fazendo. Estou triste, mas não precisa devolver. Triste, pero no mucho? Yeah! Bom, então, assim, a gente fez, usando a linguagem C, todos aqueles recursos que a gente tinha aprendido com o algoritmo, com o português estruturado, né? Declaração de variáveis, operações algébricas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, estrutura condicional, né? Com que era o se, então, se não. Então, a gente fez o if na linguagem C e fizemos as estruturas de repetição, todas elas. Muito bem. Nesse exercício que a gente acabou de fazer, nós não fizemos validação das entradas. Então, por exemplo, eu peço para que seja digitado sexo M ou F. Se o usuário digitar arroba, o que vai acontecer com o meu programa? Então, depois vocês incrementem isso para não permitir entradas incorretas. Se no momento em que eu pedir a nota, o usuário digitar uma nota que não esteja dentro do intervalo de 0 a 10, também precisa ser controlado isso daí. Mas eu vou deixar isso como um incremento para vocês, tá? Eu posso até acrescentar isso no exercício antes de subir lá no ambiente virtual. Mas a gente já viu vários momentos fazendo essa validação, vocês conseguem fazer sozinhos. Agora, eu quero evoluir um pouquinho mais na criação de variáveis, tá? Porque as variáveis que a gente tem usado até hoje são variáveis que permitem armazenar um valor por vez, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela só para a gente fazer um raciocínio aqui. Eu fiz um... Sempre pode piorar, né, professor? Claro, exatamente. Fundo do poço temporão, meu amiguinho. Deixa aqui, tem um documento aqui. Meu Deus, professor, eu nunca tinha escutado essa. Não tinha? É o fundo do poço temporão. Você acha que tá lá? Ó, então, por exemplo, vamos imaginar aqui essa primeira parte aqui, ó. Quando eu declaro uma variável int, dando qualquer nome para ela, o que acontece internamente na memória, né? É reservado um espacinho para mim, que é essa caixinha aqui, né? Essa caixinha, então, é uma quantidade de bytes lá da memória RAM, que é reservado para o meu programa usar. E esse pedacinho de memória, ele é batizado com o nome que eu dei para a variável. Então, se a minha variável chama x, esse pedacinho de memória é batizado com x. E aqui dentro, eu posso colocar um número inteiro qualquer. Então, se eu quis colocar 1000, está lá dentro. Se no futuro, durante a execução do meu programa, eu falar, olha, não dá para guardar 1000 aí eu quero guardar menos 200. O que acontece? O menos 200, ele é escrito por cima do 1000. E aí, o 1000 é apagado. Então, uma variável, ela consegue guardar um valor por vez, tá? Então, se a minha variável é int, ela consegue guardar um int por vez. Se eu faço, então, aqui um comando x igual a 5, quando esse comando é executado, ele vai lá no mesmo espaço de memória e escreve 5, apagando o resultado anterior. Tranquilo? Se a minha variável é char, por exemplo, y, eu consigo guardar um caractere por vez. Então, eu quero guardar o dólar. Tá lá. Então, eu fiz y recebe dólar. Ok. Se depois eu fizer y recebe A, esse A é escrito por cima do dólar, do cifrão, né? Se eu fizer isso aqui, y recebe 7. Estão vendo que esse 7 está entre os apóstrofos? Então, esse 7 não tem valor numérico. Esse 7 é um desenhinho.
Então, ele vai para cá, para cima do A. Tá? Só para ilustrar, né? Que a cada vez a minha variável consegue armazenar um valor. Outro exemplo, eu tenho aqui o float. Criei uma variável z do tipo float. Se eu fizer z recebe 12,34, opa, que a fonte está menorzinha. Se eu faço z recebe 12,34, aqui dentro da variável vem 12,34. Né? Se depois eu fizer z recebe 20,0, vem 20 por cima e eu perco o resultado anterior. Né? Então, também uma variável float consegue guardar um valor por vez. Só que há situações em que seria bacana se uma variável conseguisse guardar vários valores ao mesmo tempo. Isso me ajudaria muito. Né? Por exemplo, eu tenho 30 alunos no primeiro semestre de TADES. E eu gostaria de uma variável que guardasse para mim todos os alunos que estiveram presentes à aula do dia 3 de junho. Seria bacana. Eu dou o nome para a minha variável. Presenças em 3 de junho. E guardo lá. Maria está aqui, Pedro está aqui, Paulo está aqui. Certo? Isso é possível com a programação. Isso é possível. Como? Com os famosos arrays. Ou, no bom e velho português, vetores. Tá? O que é um vetor? Juliano comentou hoje, esses colchetinhos, né? Eu conversei com um aluno agora à tarde que eu não identifiquei o nome, que também estava trabalhando com char e precisava dos colchetes. Então, vamos falar disso. Então, arrays existem em todas as linguagens de programação, tá? E para que eles servem? Eles permitem que uma mesma variável, por exemplo, nesse caso aqui, a variável x, ao mesmo tempo consiga guardar mais de um valor. Então, o que é esse array? Né? É um arranjo dentro da memória que permite guardar mais de um valor. Quando eu faço uma declaração dessa maneira aqui, eu estou dizendo para o meu programa que a variável x consegue guardar 4 valores do tipo int. É como se eu fizesse assim, ó. Eu tenho uma variável e ela tem 4 casinhas, ó, 1 valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores. Em cada uma dessas caixinhas, eu consigo guardar um número inteiro. Agora, essa caixinha aqui, essa primeira, ela se chama x. A segunda também se chama x. A terceira também chama x. E a quarta também. Então, todas elas têm o mesmo nome. Caramba, se todas elas têm o mesmo nome, como que eu diferencio uma da outra? Porque todas elas nascem carregando um índice com elas. Tá? Então, essa primeira aqui, ela está no índice 0. A segunda, no índice 1. A terceira, no índice 2. E a quarta, no índice 3. Tá? Então, uma característica dos vetores ou arrays na linguagem C é que o índice parte de 0. Então, se eu falei que eu tenho 4 valores, esses 4 valores estão distribuídos nos índices que vão de 0 a 3, que me dá 4, né? Então, se eu quiser colocar um número aqui na segunda posição, eu faço assim, ó. X na posição 1 recebe 12. Então, daí o meu programa sabe que eu estou trabalhando com o vetor x, só que eu estou interessado na posição 1. Então, ele vem aqui e coloca 12. Tá? Se eu quiser que o usuário digite um valor que eu vou armazenar na última posição do meu vetor, eu vou usar o scanf, né? Como é um array de inteiro, eu vou pegar um valor inteiro, e vou colocar onde? No endereço de memória ocupado pela variável x no índice 3.
Percebam que é o mesmo raciocínio, né? Eu faço a conversão para o tipo da variável, a variável continua tendo um tipo inteiro. Eu uso o e-comercial, porque eu quero achar o endereço de memória dela, só que não basta colocar x, porque todo mundo aqui chama x. Tá? Eu preciso colocar x e o seu índice. Daí ele vai lá e coloca, sei lá, se o usuário digitou 70, o 70 vai parar ali dentro. Tá? Ah, eu gostaria de mostrar na tela o que eu guardei dentro de uma determinada posição. Printf, valor do vetor, por exemplo. Valor do vetor. Na posição 2. Estou chutando aqui, tá? Posição 2. O meu vetor, nesse caso, ele só guarda valores inteiros. E aí eu coloco o vetor x na posição 2. Tá certo? Então, é igual, ó. No printf, a gente não precisa do e-comercial, não é? Então, aqui está, ó, a variável e o índice correspondente. Se eu só colocar x, ele vai mostrar um número todo maluquinho lá, que é o número, que é o endereço de memória. Depois a gente pode até mostrar para vocês na hora que a gente for executar. Tá certo? Então, você fala assim, ó, faça um programa que receba as 3 notas de um aluno. Guarda as 3 notas dentro de um vetor. Muito mais fácil. Você tem sempre uma variável apenas para trabalhar. O que vai mudando é o índice dela. Isso faz com que a gente não tenha que criar tantas variáveis de memória e permite que a gente otimize o nosso programa usando mais estruturas de repetição. Tá? Professor, e qual é o limite? Rapaz, o limite é a memória que você tiver. Não tem limitação, não. Tá? É óbvio, né, que quanto maior... voltamos ao assunto que deu início à nossa aula, né? Quanto maior é o meu vetor, mais memória eu estou consumindo, né? Mais lento fica o meu processamento e tudo mais. Mas aí a memória é o limite físico que a tua máquina vai ter. Tá? Professora, poderia explicar de novo? Quando eu coloco nesses colchetes, ele vai estar dizendo qual é o índice ou qual seria a casa que ele iria estar ocupando, assim dizer? Exatamente. O índice é a posição aqui que está me interessando, em que casinha que eu quero brincar, tá? Então, lembrando que as casinhas... No exemplo de cima, então, ele ocuparia a casa 4, só que não tem nesse gráfico, né? Não, peraí, eu não entendi. Eu só fala aí do índice. O exemplo que você está para cima ali. Não, aqui, ó, veja bem. do gráfico. Aqui é a declaração, tá? Essa linha aqui, ó, é a declaração. O que é a declaração, né? Quando eu crio a variável. Então, para eu criar uma variável que tenha essa estrutura, a declaração é assim. Então, eu digo, olha, eu tenho uma variável x, e essa variável x tem 4 casinhas. Aqui, ó, uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, 4 casinhas. É isso que essa linha faz. Aqui embaixo é o uso. Como é que eu uso essa variável que eu declarei anteriormente? Tá? Para usar, eu preciso me lembrar sempre que os índices começam em 0. Tá? E vai sempre até o tamanho do meu array menos 1. Então, eu não falei que ele é tamanho 4? Então, 4 menos 1, 3. Por que eu tiro 1? Porque eu parti de 0. Tá? 0, 1, 2, 3. Dá 4 posições. E aí, para eu poder usar essas posições, essas casinhas, eu preciso sempre associar ao índice. Porque todo mundo aqui tem o mesmo nome. Tá? É a mesma coisa, você chega numa sala onde só tem Maria, e você chega na porta e fala assim, oi Maria, todo mundo vai te olhar. Qual Maria que te interessa? Né? Professora, por exemplo, a senhora criou esse int x colchetes 4. Só que aí a senhora colocou 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ele vai sempre começar pelo 0 ou ele vai começar pelo 1? Sempre começa pelo 0. Essa parte do índice aqui não é o programador que faz. Isso é uma coisa interna, tá? E sempre parte do 0. Quando você faz essa declaração aqui, internamente, o seu sistema operacional falando que o seu programa já se organiza, reserva espaço de memória desse tamanho aqui e já rotula as posições com os índices.
tá? Você usa o índice aqui, ó. Na hora que você precisa mexer em algum pedaço desse array, você diz qual é o pedaço que você quer. Então, quando eu Tá? colocar x, não, eu teria que colocar x, colchete 0, aí ele iria guardar no... Ele vem aqui. Se você Ah, fizer tá, aqui, ó, entendi. x, colchete 0, que eu não usei, né? Uhum. Recebe 3. Ele vem aqui na variável x, na posição 0, e coloca 3. Entendi. Entendeu? Se eu fizer aqui... Professora, mas para colocar o 3 ali, tem que colocar o scanf, Ou que a você senhora faz colocou na com... linha de baixo. Isso aqui é um comando também. Lembra quando a gente faz conta igual a 0? A gente tá... Nós mesmos estamos pegando o número e enfiando dentro da variável. Isso aqui é possível. Você está atribuindo o valor ali. Ou você faz aqui com scanf. Tá vendo? São as duas maneiras que você tem de colocar valor dentro da variável. Ou na marra, né? Você define um valor fixo e vai para dentro. Ou você pede para alguém o valor e guarda nela. As duas maneiras, assim como funcionavam com variáveis simples, funcionam com variáveis complexas, que são os vetores. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Entendi. Professora, Oi. pode declarar um array sendo que o índice dele é uma variável? Até dá. Mas aí a gente está entrando no mundo, falando da linguagem C, tá? Aí a gente está entrando no mundo dos ponteiros. Então, que aí quando você está trabalhando em baixo nível mesmo e gerenciando a memória você mesmo, tá? Por padrão, a gente não usa, a gente já define um valor antecipado. Mas dá sim. É que a gente não entrou nesse tópico de ponteiros, que é um tópico mais avançado, tá? Mas se for trabalhar, dá sim. Entendi, Nos obrigado. nossos casos, eu vou definir já previamente a quantidade. Tá? Então, isso aqui. Então, o que eu quis dizer? Uma variável array, um arranjo, né? É uma variável que consegue guardar mais de um valor ao mesmo tempo. Só que todos os valores são do mesmo tipo. Não dá para colocar, por exemplo, aqui, letras. Não. Se eu declarei o meu array de int, as 4 casinhas são int. Tá? Ele é conhecido como uma estrutura homogênea. Todas as posições têm o mesmo valor. Isso vale para tipo int, vale para o tipo char. Lembra que eu falei, ó, um char guarda uma letrinha? Ah, mas e se eu quiser guardar o meu nome, Edilene? Eu preciso de mais de uma letrinha. Então, o que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu crio um array e guardo uma letrinha em cada posição dele, tá? Então, trabalhar com char, a gente vai trabalhar com eles, tá? Eu preciso criá-la assim, e aí eu faço a leitura. Se eu quiser ler uma variável desse tipo, eu poderia fazer assim, ó, scanf, percentual S, isso é uma novidade, tá? E comercial e o nome da minha variável. Por que esse S? Esse S vem de string. String é um conjunto de caracteres. Quando você coloca um conjunto de caracteres um ao ladinho do outro, você tem uma string, tá? Então, esse S é disso daqui. Um outro comando que eu acho que é mais simples para ler um array, só serve para array de char, tá? É o gets. Get vem de pegar e o S de string. E aí, aqui dentro, você coloca o nome do teu array. Como essa função aqui, ela é preparada para trabalhar só com string, você nem precisa colocar o e comercial dela aqui, tá? Mas a gente vai voltar para char depois, para fazer mais exercícios, tá? Só quero mostrar que eu posso ter um array de char e o que ele faz. Opa, eu coloquei isso aqui no lugar errado, né? As letrinhas aqui. E ele também tem índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, o meu array foi de 10 posições, né? Então, os índices vão de 0 a 9. Sempre assim, sempre partindo de 0, tá? E eu também Professora, posso... Oi.
Eu tava lendo na internet, eu não sei se é só com os arrays do tipo char, mas tem o último caractere lá, é uma barra invertida. Acho que É uma barra invertida. É que a Mas é gente ainda só não fez nenhum com- exercício aqui, mas, por exemplo, quando você faz o gets, o que acontece? Ele está preparado para receber o nome que você digitou, e quando você tecla Enter, ele vem aqui no final e coloca barra invertida 0. Por quê? Porque observe, eu separei 10 posições, né? Mas eu não usei as 10, eu usei só 7. Então, o que vem depois não me interessa. Então, toda vez que eu for usar essa variável, o meu programa internamente sabe que tem que ir até aqui, porque depois eu não usei mais, tá? Isso ele vai fazendo automaticamente interno. Não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente vai ter aula só para tratar de cadeia de caractere, de string, vai ficando mais fácil, tá? Mas isso aí só vale pro char ou Só pro pro char. int também? Só pro char. Entendi, obrigado. Entenderam o conceito? O que é um array, o que é um vetor? Então, é uma variável. É muito simples o conceito. É uma variável que consegue guardar mais de um valor ao mesmo tempo. E para diferenciar um valor do outro, existem os índices, que no caso da linguagem C, parte sempre do 0. Tá? E aí, para usar cada uma dessas posições do meu array, eu associo ao índice. Tá? E aí eu posso ter um array de qualquer tipo, int, char, float, e assim vai. Professora, a senhora não mostrou o float. O float. É que o float que está aqui embaixo, deixa eu copiar um aqui. O float que está ali embaixo é de um array bidimensional. Vou colocar aqui. Se você tem um float, tá? Vou colocar aqui até de... Vou falar de 4 mesmo para não ter que aumentar aqui, tá? É a mesma coisa. Você criou uma variável x, ela tem 4 posiçõezinhas, porque você pediu, né, 4. Os índices são automaticamente associados. O índice é sempre um valor inteiro, tá? Porque ele está associado à posição. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Eu não tenho uma posição e meia, né? A posição é valor inteiro. Então, isso aqui internamente é sempre um valor inteiro, ok? Aí, o meu uso. Se eu fizesse, por exemplo, x na posição 1 recebe 12,3. Eu venho aqui na posição 1, coloco 12,3. Tá? Se eu fizer x, desse jeito, ó, x na posição 0 recebe 3. Ele vem aqui e guarda 3,0. Apesar de eu ter colocado só 3, aqui internamente ele tem a parte fracionária. Tá? Que não é só 1, não, são vários dígitos ali dentro. Aqui na x na posição 2 recebeu menos 7. Eu venho aqui e coloco menos 7,0. Porque ele é float. Tá? E se eu fizer o scanf, também, ó, eu tenho que converter para float, tá? E aí, o que for digitado vai para dentro da variável no índice correspondente. Então, aqui eu usei o índice 3, né? Então, vamos supor que o usuário tenha digitado 20,1. Eu venho aqui na posição 3 e coloco 20,1, tá? E na hora de mostrar o printf, também é igualzinho, ó. Aqui eu coloco o percentual F, porque o tipo do meu X, nesse caso, é float. E aí ele mostra. Tá? Então, isso aqui que eu falei para vocês são exemplos de arrays ou vetores. E, nesse caso, são arrays unidimensionais. Por quê? Isso aqui não é uma linha só, né? Uma dimensão. Um índice é capaz de me levar ao valor que eu quero. Tá? Então, por isso que é unidimensional. Para eu achar um valor, para eu trabalhar com um valor, eu preciso de um único índice. Vocês já trabalharam com Excel? Sim. Trabalho. Trabalho, né? Excel é uma coisa bem corriqueira, né? A maioria das pessoas... E como é que o Excel trabalha? O Excel não trabalha baseado em linhas e colunas? Uma célula não tem lá a indicação da linha e a indicação da coluna?
A5, B30, né? Então, tem sempre a linha e a coluna. Eu também posso, na linguagem de programação, ter arrays bidimensionais, assim como são as tabelas do Excel. Muito bem. Se eles são bidimensionais, o primeiro índice indica a linha. Então, eu falei, ó, eu quero um array com 5 linhas. Tá aqui, a linha 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E 4 colunas em cada linha. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Para eu chegar, por exemplo, nesse elemento aqui, que eu destaquei, esse aqui, eu preciso saber quantos índices. Se eu souber só a linha, eu consigo chegar nesse lugar aqui? Ó, essa aqui é a terceira linha, né? Só que na terceira linha eu tenho todos esses valores aqui, não tem? Fornecer só o número da linha não é suficiente para eu pegar um valor aqui em particular. Para eu chegar numa célula em específico, eu preciso saber qual é a linha e qual é a coluna. Da mesma maneira como ocorre no Excel. Certo? Então, por exemplo, esta célula aqui, ela está na linha 2, coluna 1. Como assim? Os índices são sempre iniciados com 0. Então, aqui, ó, eu estou na coluna 0. Aqui eu estou na coluna 1. Aqui eu estou na coluna 2. E aqui eu estou na coluna 3. 4 colunas, conforme eu pedi na minha declaração. E aqui eu estou na linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Tá certo? Então, todas as colunas têm um índice e todas as linhas têm um índice. Se eu quero pegar essa célula aqui em particular, eu preciso informar que eu quero ir na linha 2, coluna 1. Então, se eu fizer assim, ó, X na linha 2, coluna 1, e fizer lá, recebe 3, eu venho aqui, ó, linha 2, coluna 1, bem aqui, e aqui eu coloco 3. Tá? Esta é uma estrutura, é um array bidimensional, né? Que aí tem o formato de uma tabela. Para eu chegar num elemento, eu informo linha e coluna. Sempre nessa ordem, tá? A primeira dimensão indica a linha. A segunda dimensão indica a coluna. Tudo bem? Ah, eu quero ler isso aqui com um scanf. Muito bem. Esse teu array, ele foi criado como sendo do tipo float. Então, perfeito. É percentual F. Eu preciso achar o endereço de memória de uma variável. O nome da variável é X. Agora, esse X, cada uma dessas células aqui se chama X. Qual deles que me interessa? Eu tenho que dizer. Em qual linha você quer ir? Ah, eu quero ir na linha 3. Em qual posição você quer ir? Em qual coluna? Ah, eu quero ir na coluna 3 também. Não. Na coluna 2. Coluna 2. Só para variar um pouquinho. O que vai acontecer? Quando o usuário digitar um número e o meu programa for gravar isso em memória, ele vem aqui e procurar linha 3. Isso tudo aqui é linha 3. Na linha 3, o que você quer? Ah, eu quero a coluna 2. Beleza, então aqui eu coloco 17.8. Tá? Ah, eu gostaria de mostrar alguma coisa que está dentro dessa minha matriz, né? Dessa minha tabela, desse meu array. Então, eu vou colocar aqui, ó. O valor da célula, sei lá, 2, 1. 2, 1. Como é float, né? Percentual float. Aí eu coloco o nome da minha matriz, né? Isso aqui também é chamado de matriz, tá? Esse array bidimensional pode ser chamado de matriz. Na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1, ele vai mostrar o número 3 para mim. Belezinha? Já cansaram? Professora, Oi. tem como colocar uma string como desses valores?
Veja, você declarou a sua variável como sendo float. Tudo que você vai colocar aqui dentro tem que respeitar esse tipo. Mas só pode ser float? Não, aqui você pode fazer char, por exemplo. Aí sim, aí você pode colocar em cada linha um nome. Mas e como que eu ia definir o tamanho da... Você define um tamanho máximo. Você chuta um tamanho máximo. 100, por exemplo. Você vai ter 100 coluninhas. Cada nome vai ter 100 letras, por exemplo. Professora, deixa eu O ver que se eu eu estou entendi. querendo dizer é que, assim, existe como você trabalhar sem se preocupar com esse tamanho, quando você está trabalhando com string, tá? Aí você tem que entrar no conceito de ponteiro. Por enquanto, a gente não tem esse conceito de ponteiro. Então, se eu quero trabalhar com string, eu tenho que delimitar um tamanho. Senão, eu não consigo, tá? Então, você chuta um tamanho máximo, 100. Se você usar menos, tudo bem, fica umas casinhas lá em branco. Não tem problema, tá? Mas aí, se você fizer a sua matriz de char, você vai ter uma estrutura dessa e em cada célula você consegue guardar uma letra. Tá? Professora, deixa eu ver se eu entendi. Vamos Tipo lá. assim, você vai fazer um cadastro. Uhum. Aí, claro, digite seu nome. Aí, você vai ter que colocar letra por letra ou... Não. assim, Esse comando aqui, ó. Por exemplo, esse comando gets, esse é um exemplo, tá? Que são comandos próprios para trabalhar com cadeias de caracteres. Você digita todas as letras de uma vez. Quando você dá Enter, ele se vira para distribuir as letrinhas aqui nesse lugar, entendeu? Você não precisa se preocupar. Porque senão, né, ia ficar inviável, né? Quando você está preenchendo um formulário lá na internet, né? Já pensou se você tivesse ir dando letrinha e Enter, letrinha, Enter? Não, né? Você dá tudo. E a funçãozinha se encarrega de fazer a distribuição. Isso aqui é como que ele fica armazenado internamente, né? Tá? Eu queria que vocês não se preocupassem muito com as letras, tá? Com os caracteres. Esse é um problema secundário. Primeiro, eu preciso que vocês entendam como trabalhar com a estrutura, tá? Usar a variável, associar a variável a um índice. Então, por enquanto, não percam muito tempo tentando entender a parte do char, não. Vamos nos ater à parte dos números, que é um pouco mais fácil, mais simples. Tá? E aí, depois que a gente estiver com mais destreza com relação a isso, né, a trabalhar com as dimensões, a percorrer essas estruturas todas aqui, aí a gente avança um pouquinho mais para o char. Porque senão é muita sobrecarga, é muito conceito para estar trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Vamos dividir isso. Tá? O que eu preciso que vocês entendam aqui é que eu crio uma variável e essa variável internamente é tudo isso aqui. E eu consigo colocar simultaneamente vários valores aqui e estar trabalhando com eles ao mesmo tempo. Tá? Vamos fazer um exemplo? Já são 21h33, né? Vocês já estão cansados? Estou em paz, professor. Vamos fazer um exemplo bem pequenininho com um array unidimensional, tá? O problema é bem simples. Eu quero pedir para o usuário digitar 4 números inteiros e depois eu quero mostrar esses números em ordem inversa à digitação. Então, por exemplo, você digitou 1, 2, 3 e 4. Eu quero mostrar, olha, a ordem inversa é 4, 3, 2, 1. A ordem inversa da digitação dele. Bem bobinho, né? Só para a gente ver a dinâmica funcionando. Deixa eu criar aqui um arquivinho novo. Vou salvar. Esse aqui vai ser o exemplo array. Vou colocar exemplo vetor, tá? Que vetor é array unidimensional. Depois eu coloco isso aqui também lá no ambiente virtual. Tá, eu vou criar aqui então o meu array, vou chamá-lo de números e vou dizer que eu tenho 4 posições, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do jeito bruto e depois a gente vai fazer do jeito inteligentão, tá? Digite o primeiro número.
pedir para o cara digitar o primeiro número, e se ele vai digitar, eu vou pegar isso com o scanf, certo? Como o meu array é de inteiro, percentual i, o nome da variável que vai guardar, números, em qual posição? Se é o primeiro, é a posição 0, tá? Ok. Vou diminuir meu array aqui para 3, tá? Só porque muita coisa. Bom, faço isso uma vez. Aí eu quero o segundo. Muito bem. Então, eu coloco aqui, ó. Digite o segundo número. E aí, o que acontece? Scanf, percentual i, porque a variável números é a mesma e ela é inteira. Só que agora eu quero colocar o segundo número. Então, o índice é o 1. Tudo bem? E aí, o terceiro. Digite o terceiro número. Scanf, percentual i, porque a variável é a mesma, só que agora o terceiro número vai no índice 2. Tranquilo? Beleza, com isso eu pego os 3 números. Agora, como é que faz para eu mostrar esses números em ordem inversa? Eu vou colocar aqui em printf. Ordem inversa da digitação. O que eu quero mostrar? Eu vou mostrar assim, printf. Estou fazendo do jeito bem brutão mesmo. Printf. Percentual f, ou percentual i. E aí eu vou colocar números. Qual que foi o último número que digitou? É o que estava no índice 2, não é? Tá aqui. Vamos colocar uma barra N aqui para pular, né? Professora, Oi. esses barra N aí é para pular a linha? Só para pular a linha. Uhum. No início Para também? não ficar tudo coladinho, né? No início. Você pode pôr no início, pode pôr no fim, tanto faz. Se você se sentir mais confortável aqui no final, tanto faz. Tá? Onde ele achar o barra N, ele vai para a linha de baixo. Tá? E aqui, ó. Pode pôr também no final ali, antes da ponto e vírgula? Barra Não, N? o barra N tem que estar aqui, ó. Dentro dessas aspas. Entendi. Ó, o barra N é o seguinte, porque o programa ele vai mostrar uma mensagem que tem este formato, certo? Então, ele pega esse número e coloca no lugar do percentual i. E depois ele coloca um barra N, pula a linha. Então, esse barra N são as linhas que precisam ser puladas na hora da execução, né? Ele mostra o valor e pula a linha. Então, tem que estar sempre Sim, mas, dentro das aspas. mas na linha 11, ele está no início e no fim. Ele vai pular Aham. 2 linhas ou não? Pode. Antes dele escrever isso daqui, ele pula 2 linhas. E depois que ele escreveu, ele pula 2 linhas. Aí fica bem separadão. Como se eu tivesse dado um espaçamento antes e um espaçamento depois da mensagem. A gente faz um testezinho daqui a pouquinho, que vocês ficaram na dúvida, né? Quando vocês ficam quietinhos assim, é porque... Aí vocês têm pause. E um return 0, que é obrigatório. Bom, vamos lá. Pegaram a ideia? Não faz nada de muito complexo aqui o exercício, né? Pede para ser digitado 3 números e depois pede para mostrar esses números em ordem contrária. Vamos salvar, compilar. Opa, erro. O que aconteceu aqui? Faltou um colchete aqui. Faltou um colchete. Professora, se quisesse colocar tudo numa linha de ordem inversa aí, numa linha só. O printf? Aí colocava Podia. números. Você pode fazer printf assim, aí. Eu vou colocar aqui, depois eu vou comentar para não ficar repetido, tá? Mas você podia fazer assim. Perfeito esse seu raciocínio. Significa que você já pegou a manha do... Ó, eu quero colocar o primeiro número, um espacinho, o segundo número, um espacinho, o terceiro número, um espacinho. E aí depois eu quero pular uma linha. Tá? Aí o que eu coloco aqui? Deixa eu copiar aqui, que é para eu não ter que ficar repetindo. Esse primeiro percentual i vai casar com o número da posição 2. O segundo vai casar com o número na posição 1. E o terceiro vai casar com o número na posição 0.
E aí eu boto um ponto e vírgula aqui no final. Então, essas 3 linhas aqui casam com essas aqui. Se eu deixar assim, ele vai colocar um número ao lado do outro. Se eu quiser colocar um número em cada linha, o que que eu faço? Eu coloco um barra N aqui, um barra N aqui e um barra N aqui. Antes de mostrar o número, ele pula de linha. Aí fica todo mundo no comecinho de linhas novas. Também dá, tá? Tudo bem? Ficou mais claro, Inara? Você estava meio confusa com os percentuais. Você pode pôr onde você quiser, tá? Onde você quiser. Ok. Salvei, compilei, parece que não tem problema. Vamos executar. Primeiro número. 4. Ó, já deu erro aqui no meu exercício. Eita, pega. Deixa eu achar aqui meu problema. O que aconteceu? No scanf. Ah, ó, aqui, ó. Eu corrijo vocês e erro, né? O que que eu esqueci? O e-comercial. Scanf precisa de e-comercial, né? Tá vendo? Quando não tem, ele trava e... porque ele não acha o endereço de memória da variável. Vamos lá. 4. Segundo número, 6. Terceiro número, 7. E ó, ele mostra em ordem. Ficou bem horrível a minha mensagem, né? Mas ó, Inara, aqueles barra N que eu dei antes, deram esse espaço aqui. E os barra N's que eu dei depois, deu esse espaço aqui embaixo, tá? E aí ele mostrou ó, o 7, o 6 e o 4, tá? Então, eu digitei 4, 6 e 7, a ordem contrária é 7, 6 e 4. Foi o que ele mostrou aqui. E, professora, aí, do lado do 4 aí, ele pressiona em qualquer tecla. Tem que dar um barra N para ele não ficar assim? Para não ficar colado, exatamente. Aqui, ó. Tá vendo que eu esqueci? Eu coloquei na frente. Eu posso colocar aqui no final para ficar igual aos outros. Aí ele fica separadinho. Vamos rodar aqui, ó. Vamos lá. Ó. 4, 5, 6. Olha lá. 6, 5 e 4. E aquele barra N jogou a mensagem para baixo. Tá? Pois bem. Isso aqui é o sisteminha força bruta. Tá? Eu vou fazer aqui igual a gente faz. Postei e saí correndo, tá? Eu vou fazer aqui uma mudança e vou sair correndo. Eu vou fechar a aula. Mas é o seguinte... Ah, não vai não. Ah, não vai mesmo. O que que acontece? Tá vendo? Eu gostaria que vocês percebessem que isso aqui, ó, foi uma ação repetitiva. Tá vendo? Muito parecido. São três pedidos, né? Muito parecidos. O que que mudou de um bloquinho para o outro? Mudou aqui a mensagem, primeiro, segundo, terceiro, mas mensagem é perfumaria. E no caso do scanf, a única coisa que mudou foi o índice. O primeiro scanf, o índice era 0, o segundo era 1, o terceiro era 2. Se eu conseguisse um artifício que me permitisse ter uma variável que começa em 0, vai aumentando de 1 em 1 até chegar em 2, eu poderia colocar isso daqui dentro de uma estrutura de repetição. Então, ao invés de tabuada, fazer... né? Exatamente, tabuada. Então, eu vou deixar aqui em cima, depois eu coloco um comentário, mas eu poderia fazer essa parte aqui, ó, da linha 5 até a linha 10, dentro de uma estrutura de repetição. Então, eu posso fazer assim, ó, for, eu vou criar aqui uma variável, criar um i, tá? Eu posso fazer um for, controlado por um i, que começa em 0, porque o meu primeiro índice era 0, tá? Eu quero que esse meu i vá aumentando de 1 em 1, porque ó, ele era 0, depois ele foi para 1, depois ele foi para 2. E eu quero que ele aceite todos os valores partindo de 0 que sejam menores ou iguais a 2. Então, ó, quando eu faço isso, eu estou falando, ó, o i começa em 0, depois ele vai para 1. 1 é menor ou igual a 2? É. Depois ele vai para 2. 2 é menor ou igual a 2? Beleza. Quando ele tentar ir para 3, isso aqui não é mais verdadeiro, ele vai embora. Tá? E aqui dentro, eu vou colocar uma mensagem, vou copiar isso aqui. Aqui dentro, eu vou colocar assim, ó. Digite o primeiro. Ao invés de eu escrever primeiro, eu vou colocar percentual i. E aqui, quem é que diz para mim 1,
2, 3. É esse izinho aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar i mais 1. Por que coloquei mais 1? Porque quando o índice for 0, é o meu primeiro, não é? Então, não ficaria legal eu colocar 0 aqui. Eu faço 0 mais 1. Vai ser o primeiro. Tá? E aqui no scanf, no lugar de deixar fixo o 0, eu coloco a variável i. Porque na primeira vez que eu estiver passando por aqui, o meu i está valendo 0, certo? Então, o número que o usuário digitar para mim vai para dentro da variável 0. Na segunda vez, o i vai estar valendo 1. O número digitado vai para dentro da variável 1. E na terceira vez, o i vai estar valendo 2. E o número vai para a posição 2. Quer ver como funciona igualzinho? Eu vou colocar comentário aqui, tá? E vou deixar esse for. Essa parte aqui eu vou deixar dentro da estrutura de repetição e essa aqui eu ainda vou deixar força bruta. Mas vocês vão ver que ele não vai perder o número, vai dar tudo direitinho. Compilar. Compilou de boa. Vamos lá. Ó, vou colocar número 8, 6 e 4, tá? E na ordem inversa, 4, 6 e 8. Ou seja, fazendo com aquele artifício da estrutura de repetição, ele conseguiu chegar dentro da variável e conseguiu usar o índice corretamente. Então, ao invés de eu ficar repetindo as linhas, eu coloco dentro da repetição e o índice aqui é representado pela variável controlada no for. Dá para fazer a mesma coisa aqui no mostrar, tá? Mas eu quis deixar as duas partes separadas para vocês perceberem como é que isso funciona. Professora, Oi. na linha 12, naquele i++, eu não entendi por que ele está ali. É o seguinte, para o for não ficar rodando infinitamente, né? Tem que chegar uma hora que a repetição tem que parar, senão meu programa trava, né? Essa primeira parte é o valor inicial. E aqui eu digo como eu quero que minha variável vá mudando ao longo do tempo. Porque em algum momento eu tenho que fazer essa condição aqui se tornar falsa. O meu for só para quando eu olhar para isso daqui e ele for falso. Então, se eu falar assim, olha, cada vez que você rodar, o teu i aumenta em uma unidade, ele começa com 0. Faço tudo isso aqui com ele valendo 0. Quando eu chego nessa chavezinha aqui, essa parte é executada. Então, chegou aqui na chavezinha final, ele falou, opa, aumenta uma unidade no i. Meu i vai para 1. E eu volto para cá. Chegando aqui no for, ele vê se isto daqui ainda é verdadeiro. Como meu i está valendo 1, 1 é menor ou igual a 2, não é? É verdadeiro. Ele entra e executa a segunda vez. Quando ele chega nessa chavezinha, o i++ é executado de novo. Então, meu i que valia 1, vai para 2. E eu volto para cá. E aí ele olha isso daqui de novo. O i está valendo 2. 2 é menor ou igual a 2? Verdade. Ele entra mais uma vez. Chegou nessa chavezinha, o i++ é executado. Ou seja, era 2, ele aumenta mais 1, vai para 3. Na hora que eu voltar para cá, com o meu i valendo 3, 3 é menor ou igual a 2? Não, dá falso. Então, nessa hora que dá falso aqui, é que ele interrompe esse for e vem executar essa linha daqui para baixo. Entendeu? Então, esse i++ aqui é a mesma coisa, vou ter que colocar aqui, que eu escrever i igual i mais 1. Ele pega o que já tinha e aumenta 1. Para fazer com que em algum momento no tempo, isso daqui se torne falso para poder parar o for, senão ficar rodando infinitamente. Tá? Ufa! Entendi. Entendeu? Muito bem. Mas na segunda-feira a gente vai retomar isso, tá? Bom, pessoal. Deixa eu parar aqui. Por conta disso, então, a gente suspendeu o nosso exercício de compreensão, mas ele vai ser feito na segunda-feira, tá? E na segunda-feira a gente vai fazer mais exercícios, e eu vou trazer outra lista de exercícios, e a gente vai evoluindo, tá? Eu vou pensar se na quarta-feira vai ter exercício de compreensão, ou se a gente faz, como sugeriu a Inara aqui, a gente faz um portfólio, igual a gente fez na aula passada, tá bom? Professor, disponibiliza o arquivo, Vou por favor. Eu me subir perdi daqui a pouquinho. tudinho. Tá bom? Você daqui a pouquinho fez ponho... muito rápido. eu ponho a gravação e ponho o arquivo lá, daqui a pouquinho. É isso, pessoal. Obrigada, viu? Pela participação, pela presença.
Professora, Professora, boa senhora. Tchau. Não entendi. não só, olha lá os vídeos que eu tô revendo desde a primeira aula lá, eu quero Tá fazer, bom. terminar essa lista no final de semana. Pode deixar, vou ver já. Verônica, eu não entendi o que você falou. Não? Acho que Tirou ela você? disse Eu acho que tchau. ela deu boa noite e Acho que foi foi boa embora. noite, né? Então tá bom. Então tchau, pessoal. Obrigada por ter ficado até agora, tá? Boa noite, Boa noite, professora. professora. Oi. Professora, Pois será não. que você pode tirar minha dúvida agora? Vamos lá. Posso compartilhar a tela aqui? Pode sim. Pessoal, beijos, tá? Quem já quiser descansar, fique à vontade. Se a senhora quiser parar de gravar a aula, não sei se vai importar. Então tá bom. Então vamos parar.